O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes procuravam ocasião para acusar o Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, este homem: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel e não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes foram junto ao rei e lhe disseram: o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos, dos persas, que não pode revogar. Até aqui, irmãos. Bem compridinho, né? Mas é até aqui. Para que os irmãos poder se sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para eu começar bem aqui falando, quem foi Daniel? Aleluia. Quem foi este homem que está nas escrituras da Bíblia, que vem nos ensinando algo? Então Daniel foi filho de Davi, mencionado em 1 Crônicas 3:1. E em Esdras também vem falando 8:2, menciona um sacerdote chamado Daniel, que foi da Babilônia a Jerusalém com Esdras. O livro de Ezequiel refere-se a um lendário Daniel, famoso por sua sabedoria e justiça. Sabemos que o profeta Daniel foi um israelita, de linhagem nobre e real, que está em Daniel 1:3, levado cativo de Judá para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, no 3º ano do reinado de Joaquim. Sua história na Babilônia, suas visões e interpretações de sonho, e sobretudo o famoso episódio envolvendo Daniel na cova dos leões, fazendo do profeta Daniel um dos personagens mais conhecidos por todos. E quando eu estava ali estudando, eu fiz 2 esboços. E o primeiro, o pastor falou aqui, que foi João 15:16. E eu falei assim: Senhor, o pastor já começou. Mas quando a irmã veio aqui e ungiu a pastora, a garganta dela, eu falei: é sobre isso que eu vou falar, sobre Daniel na cova dos leões. Porque quando a gente tem fé, fé é o momento. Fé é o momento que nós estamos. Não é que alguém venha falar. A irmã Elaine um dia estava aqui, o pastor, ele disse aqui que ele estava ali com cólicas de rir, e ela orou e essa dor cessou e nunca mais ele teve. Foi o momento dele, ele teve fé. Isso é ter fé. Andar e seguir essa caminhada com Deus é o momento. Nós vivemos de momento, nós vivemos no momento que Deus quer. E este foi o momento que naquele momento ele sarou. Ele estava em cima da cama e ela orou para ele. Porque quando nós vemos alguém ali sofrendo, nós precisamos ter fé. Fé é o momento, não é a hora. Ele não te chama, ele não chama para fazer. Agora é a hora de você ter fé e ouvir o que Deus quer. É o momento, é o momento. Vai chegar o momento que essa dor vai cessar. Vai chegar o momento que essa dor vai parar. Mas é o momento. No momento certo vai cessar. No momento certo Deus vai agir na dor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque nós precisamos ter fé. É o momento, é na hora que nós estamos ali. E Deus ele vem falando na palavra dele que o texto que hoje eu vou ministrar para vocês, aleluia, não é como eu estou. Eu posso estar de qualquer jeito,
mas eu preciso da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso da presença de Deus. Não é o lugar que me faz melhor, mas é a maneira que eu estou no lugar. É a maneira que eu estou sentindo a presença do Senhor Jesus. E é assim que a gente fala. Eu posso catar latinha, mas se Deus usar naquele momento aquela pessoa que está ali catando latinha, mas porque ele está na presença do Senhor. Então não é a maneira que eu chego, mas é como eu estou andando na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. E esse texto, eu vejo, irmão, que ele vem trazer um renovo espiritual em nossas vidas. Ele vem desdenhar essas entrelinhas que Daniel falou. Deus, ele quer trazer nessa palavra que eu trouxe aos irmãos, um crescimento espiritual. Glória a Deus. Porque precisamos examinar a si mesmo. Quando eu erro, não é eu olhar para o outro, eu tenho que examinar a mim mesmo. Eu preciso desse olhar para mim. Eu não preciso lançar para o outro, mas eu preciso lançar para mim. E Daniel, porém, depois de tudo isso, eu examinar, Deus ainda está no controle. Glória a Deus. Então, a Babilônia foi derrotada em uma única noite pelo Império Persa, cumprindo o profeta, cumprindo a profecia que está aqui em segundo, e sobre ele 3 presidentes, dos quais era um, aos quais desses conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, porque nele havia um espírito de excelência, e ele estava ali. Então Daniel, ele estava naquele lugar. Ele estava no momento que Deus queria que ele estivesse. Então Dário conquista a Babilônia. Dário organiza aquele império. Daniel sobrevive à invasão do império Medo-Persa e é escolhido pelo rei Dário para ser presidente. Aqui está falando na palavra do Senhor. Então ele foi um dos que foi escolhido, mesmo ele não sendo daquele reinado. Mesmo ele não sendo daquela linhagem. Então, Daniel, aí começou a guerra espiritual. Por que a guerra espiritual, irmão? Porque todos tinham inveja de Daniel e procuravam alguma coisa contra. Mas Daniel, ele era fiel ao rei e só desobedeceria ao rei para obedecer a Deus. Será que em nossas vidas nós estamos obedecendo a Deus ou ao homem? Aleluia! Porque muitas vezes as batalhas travadas na vida da nossa, não é que nós estamos caminhando sem direção, nós estamos caminhando sem rumo, nós estamos caminhando sem a direção que Deus quer, que é a direção do Senhor Jesus. Então vale lembrar, irmãos, que nós precisamos ter essa atitude que Daniel teve. Ele sofreu perseguição pelos governadores que estavam lado a lado com ele e foram ao rei Dário e pediram que assinasse um decreto que está ali no primeiro 6:1. Então os presidentes foram junto ao rei e disseram: o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reis e prefeitos, conselheiros, governadores concordaram em que estabeleça um decreto e faça firme um interdito de todo homem por espaço de 30 dias. Então ele tinha 30 dias ali para, como se diz, para fazer algo errado. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus que nos vê. Porque Daniel, lá na frente, vai falar que ele orava 3 vezes ao dia. E quantos de nós temos preguiça até mesmo de orar? E Daniel, ele estava ali orando 3 vezes ao dia. E quando você está na direção de Deus, orando e buscando, porque Daniel, eu vejo uma coisa engraçada, que ele não orava para que, para
ele orava para sentir a presença do Senhor glória a Jesus. Deus, E aleluia. quantos de nós não estamos sentindo mais a presença de Deus? Nós estamos aqui, mas a presença ficou ali fora. Nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, mas a presença do Senhor está ali fora. Nós estamos sentados e entramos. Muitas vezes eu já passei por igreja que muitas vezes olhava a maneira que você via, mas a presença do Senhor estava ali fora. Mas Daniel, ele estava buscando a presença do Senhor. E ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Então, segundo o exemplo de Daniel, Daniel foi orar e ele orava. Orava porque quando nós oramos, a oração tem poder para nós. A oração cura, a oração liberta, a oração salva, a oração tira aquele filho de um caminho tortuoso. Demora. Irmãos, eu vim de uma família de um pai alcoólatra. Demorou 15 anos, mas foi o tempo que Deus quis para ele sair daquele momento. E minha mãe sempre orando pela nossa família, porque a nossa família é um bem maior. Muitas vezes tem casal que a mulher está ali orando, intercedendo pela tua família, e o homem não entende o que a mulher está fazendo. O homem muitas vezes não entende, assim como meu pai não entendia minha mãe está indo na igreja. Pastores iam ali orar pela minha casa, ele desligava a luz. Por que isso, irmão? Porque não conhecia este Deus maravilhoso que nós servimos. Eu sempre falo da minha família porque é onde aconteceu. Eu não posso falar do outro irmão, mas eu posso falar da minha família. Mas vale a pena essa caminhada. Meu sobrinho sarou de um câncer. Então vale a pena. Mas é tudo no tempo de Deus. Glória a Deus. Então, lá em Salmo 122, o irmão leu também aqui: orai pela paz de Jerusalém, seja próspero os que te amam. Então devemos orar. A todo momento a palavra vem falando orar. Então Daniel, ele nos trouxe exemplo. Ele não teve medo, ele não teve vergonha, e ele teve disciplina, porque quando a gente ora, precisamos ter disciplina até para orar na casa do Senhor. Ele estava ali na janela e ele orava, ele se punha de joelho para orar, para buscar a presença de Deus. Porque quando nós estamos trabalhando em lugar que Deus quer que nós venhamos estar, que não é de uma linhagem, não é de pessoas cristãs, o que nós fazemos? Às vezes nós nos corrompamos, nós vamos até eles. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você ore por aquele lugar, que você fale do amor naquele lugar. Porque as pessoas ali estavam, o quê? Olhando a Daniel, estavam com inveja, porque ele buscava a um Deus, porque ele buscava a presença de Deus. Nós temos que ser a diferença onde nós estamos. Nós temos que ser a diferença no trabalho, na nossa casa, no lugar onde nós estamos. Por quê? Porque é a diferença que Deus quer de nós. Por isso que Deus permite você sair de um serviço e entrar em outro. Por isso que Deus permite, é aquele momento de falar do amor de Deus. É isso que Deus requer de nós. E muitas vezes nós não temos. Nós temos vergonha, Daniel não teve. Ele teve disciplina, muitas vezes nós não temos. Ele teve constância e perseverança. Constância em caminhar e não desanimar, não se corromper. Porque é fácil nós se corrompermos com esse mundo. Eu falo, irmão, por testemunho. Eu falo, irmão, porque eu já passei por isso. Eu falo, irmão, porque dói ver a nossa casa sendo caída. Eu passei por isso, eu e meu marido. A gente passa por isso, porque Deus permite isso. Então, nós temos que viver em oração. E Daniel entendeu tudo isso. E que se alguém achasse você tem uma capa, e qual é a capa que precisa ser curada hoje? Qual é a capa que você precisa dar lugar para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na tua vida? O
que tem impedido de você trabalhar com a obra do Senhor a cada dia? O que tem impedido de você trilhar esse caminho? O que tem impedido de você falar do amor de Deus? Quando você ora, as bênçãos, elas vão ser alcançadas. Eu vou orar pelos meus amigos. Eu vou interceder por aqueles que eu não conheço. Eu vou estar ali na segunda-feira orando. Às vezes eu não venho aqui, mas eu estou na minha casa orando. E o Mateus sempre me pega ali chorando. E às vezes ele fala: mãe, você está orando? Eu falo: eu estou. Porque é o momento que eu estou falando com Deus e intercedendo. Às vezes eu estou orando ali e falando com Deus, e Deus coloca pessoas para eu estar orando e intercedendo naquele momento. Então precisamos fazer isso. Porém, Daniel orava, né, a todo instante. E nós precisamos orar para que o Espírito Santo venha falar. Quantas vezes você sentiu a presença de Deus hoje? No dia de hoje. Quantas vezes você sentiu? O que tem impedido de você sentir a presença de Deus? O que tem impedido? Então vamos ver o que tem te impedido. Não são as circunstâncias, mas é a maneira que você está. Não é a adversidade, é a maneira que você está. Você não está trilhando esse caminho que Deus quer que você trilhe. Então, quando nós estamos ali, orando, assim como Daniel, ele foi lá na frente, o rei seja, aí vem falando, agora pois o rei sanciona, e assim nas escrituras. Qual seria o seu momento? Como você estaria naquele momento ali? Se alguém, ou seu pai ou sua mãe, fizesse essa escritura e falasse: dentro de 30 dias eu não quero isso e não quero aquilo, o que você faria? Nos dias de hoje, nós podemos, como se diz por aí, nós podemos tudo, mas nem tudo é viável a mim. Nem tudo me convém. Nem tudo está me agradando e agradando ao Senhor Jesus. Aleluia a Deus, é verdade. E o que você tem feito? E o que você tem feito? Então ali, ele sancionou essa lei. E nós temos lei, sim, nos dias de hoje. Mas já pensou você for lançado na cova dos leões? O que você faria? Será que no momento que você foi lançado ali, será que Deus enviaria aqueles anjos para estar ali, igual enviou anjos para fechar a boca do leão? Porque Daniel era temente ao Senhor. Daniel estava ali fazendo o que Deus mais queria, era orando e buscando a presença do Senhor. E se fosse nós, fosse eu ou fosse você? Como você acha que Deus tem visto a sua vida aqui na vida terrena? Será que Deus tem se agradado? Ou será que a partir de hoje Deus vai se agradar do que você vai fazer para Deus? Glória a Deus. Nós temos tudo isso. Eu vou, eu faço. Nós temos alguns verbos que vem falando aí. Eu faço, eu vou fazer, mas nunca faz. Eu tenho que falar hoje. Eu faço, eu estou fazendo. Coloque o eu para Deus. Não coloque o eu para ser exaltado. Coloca o eu para fazer aquilo que Deus quer na tua vida. Porque o eu é fácil, mas o eu para Deus ninguém quer. Eu tenho que falar, eu faço para Deus, a glória é de Deus, a glória não é minha, a glória é de Deus. Se a sua casa vai bem, é porque tem alguém da tua casa que está orando. Porque tem alguém intercedendo pela tua casa. Assim como Daniel fez ali. Porque ele não teve medo, mesmo sendo lançado. Ele não teve medo. E quantos de nós já passamos por isso? Eu mesmo já tive exemplos de estar servindo esse Deus maravilhoso e falar assim: ué, mas você não está na igreja? Você não serve? Mas por que você está passando essa prova? Por que essa prova não passa da tua casa? Por que o teu filho ou a tua filha está desse jeito? Mas ninguém sabe que é um processo. Porque os processos de Deus
não é só alegria, não é só rodinha de gente boa, porque o processo de Deus ele é doloroso, esse processo de Deus machuca, o processo de Deus ele machuca, mas lá na frente você vai ver o que Deus fez. Aleluia. Eu vou falar para os irmãos, eu já tinha o chamado de pregar, mas sempre recusei. E eu comecei ali na escolinha bíblica dominical, e fui falando, e quando eu vim para cá, o pastor também falou comigo, e eu ali comecei essa caminhada. E eu não gosto. Quando ele fala que foi um mover especial, porque a glória de Deus se manifestou. Oh, não foi porque eu estava pregando, porque a glória do Senhor se manifestou no culto das irmãs. Assim como tem falado hoje para que os irmãos precisam confiar nesse Deus, para que os irmãos precisam ter fé, para que os irmãos precisam orar. E quando falo irmão, eu também me incluo, porque precisamos orar mais, precisamos buscar mais a presença do Senhor em nossa vida. É isso que Deus quer de nós, que nós venhamos passar a prova cantando o hino da vitória. Se eu contar para os irmãos quantas foram minhas provas, minhas derrotas, eu vou falar, são tantas, num percurso tão pouco, em pouco tempo eu passei. Mas eu agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque até aqui eu fui lançada na cova dos leões, mas Deus não me permitiu que eu caísse. Porque assim como você está, muitas vezes você é lançado na cova dos leões, mas Deus ele te tira de lá. É doloroso? É, mas ele te tira de lá. Essa prova não é para a vida toda. Essa prova é por um momento. E esse momento ele precisa se acabar. Ele precisa se findar, porque é o momento que Deus quer. E Deus, aqui em Filipenses, ele vem falando também, em Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Ele já vem falando aqui. Então a palavra do Senhor, ela só vem complementando nas suas escrituras. Se você está aí achando que é de qualquer jeito, não é. Deus ele vem mostrando lá em Daniel, vem mostrando aqui em Filipenses, no Novo Testamento. Olha só que palavra maravilhosa. Ele vem suprir todas as vossas necessidades. Você tem pregado o que Deus quer? Para que Ele faça? Para que Ele trabalhe na tua vida? Assim como Daniel estava ali, ele precisou da presença de Deus e ele teve fé e convicção que ele não morreria na cova dos leões. E quantos de nós que somos jogados na cova dos leões nós morremos? Nós morremos para este mundo, nós morremos para a igreja, nós morremos e achamos que aquilo ali é o fim. Eu poderia hoje falar para os irmãos, eu não quero mais falar do amor de Deus, porque quando você fala do amor de Deus, você está lidando com pessoas, e pessoas da maneira que ela recebe, ela pode voltar, ela pode sair, e ela pode sair e voltar, mas ela também pode ir e nunca mais voltar, por conta de uma palavra, porque nós somos formadores de opiniões. Nós formamos opiniões, nós precisamos ter essa confiança e a perseverança que Daniel teve. Mesmo sendo jogado na cova dos leões, ele acreditou que ele não morreria e ele não morreu. Por quê? Porque ele tinha a presença do Senhor, porque ele orava 3 vezes ao dia. E você tem orado? Você tem orado para que Deus venha trabalhar na tua vida? Eu vejo que quando nós viemos para cá, eu, meu marido, e logo depois o Mateus, Deus ele tem trabalhado em nossas vidas, em oração, em busca constante. Porque nós somos lançados, nós estamos ali. E hoje o meu marido disse assim, e eu fiquei até quieta. Ele falou assim, parece que vir para cá só é prova. Eu falei assim, mas essa prova
teve um propósito. O propósito de quem estava parado viver, ter vida novamente. Glória a Deus, Por que aleluia. vida, irmãos? Porque eu não vou citar nomes. Aleluia. Porque às vezes eu cito nomes e falo assim, você citou meu nome. Mas teve vida. Ela voltou, aquela árvore cortada, ela voltou a dar sua primeira folha. Aleluia. Ela voltou a crescer. Ela voltou a ter vida. Ela voltou a fazer aquilo que Deus quer. Voltou a sentir a presença de Deus. E deixar Deus usar da maneira que Deus quer. E é assim que nós temos que viver. Tudo na tua vida tem um propósito. E esse propósito muitas vezes dói. Esse propósito machuca. Esse propósito tem apontamento, assim como teve na vida de Daniel. Ou aquela pessoa que está ali na frente, os outros não irão apontar, sim, irão apontar. Por quê? Porque é mais fácil apontar do que olhar para mim mesmo. É mais fácil eu falar da vida do irmão Márcio do que chegar em mim e falar da minha vida. Mas Daniel não precisou disso. Deus, ele queria somente que Daniel orasse. E é somente isso que Deus quer. Que você ore e busque a Ele. Em constância. Não é em circunstância. É em constância a todo momento. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus vem falando e falou hoje. Fé. Fé é ter confiança. Fé é o momento. Que venhamos ter fé. Que venhamos orar. Que venhamos buscar. Assim como Daniel estava ali, achando que tudo estava perdido, mas não estava perdido para ele. As pessoas podem achar que você está derrotado, mas você não está derrotado, porque você está buscando um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que te olha e vê, e sonda, e esquadrinha o teu e o meu coração. É assim que Deus quer de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui no versículo 6, 25, então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em tudo, por todo o domínio do meu reino, os homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Depois de tudo que ele passou, olha o que o rei escreveu ali. Por quê? Porque Deus estava com Daniel. Que o Espírito Santo estava com ele. Aleluia! Que é fácil falar assim para tirar da igreja, mas é difícil voltar. Mas que venhamos confiar nessa palavra, que venhamos temer esse Deus que nós servimos, porque Ele pode tudo. Ele pode capacitar um teu filho a ser grande homem, a ser grande pessoa neste mundo, mas você precisa estar na presença do Senhor. Eu já vi pai de família e vejo pai de família dar testemunho que o filho é médico, que o filho é isso, que o filho é aquilo. Mas por quê? Porque estava caminhando e trilhando na presença do Senhor Jesus. Eu vou falar para os irmãos. Eu vim de um lugar onde as pessoas não me davam nada, onde as pessoas achavam que eu seria uma qualquer. Morei, minha mãe mora numa fazenda. Eu estudei internato. Internato não é para qualquer um. Internato você não vê ninguém falando do amor de Deus. Eu morei ali. Para eu sair, para ver a minha família, eu tinha dias, tinha hora de entrar e hora de sair. Então, onde eu fui? E quando eu terminei o meu estudo ali no magistério, o que eu iria fazer? Então, Deus me tirou dali. E pessoas melhores que eu, pessoas que falavam muito mais que eu, parou na metade do caminho. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Então, não é o lugar que você está, mas é a maneira que você vai sair dali e deixar Deus trabalhar na tua vida. Deus, você precisa dar lugar a este Deus.
Porque enquanto você não der lugar a esse Deus, você vai ficar tocando de roda, porque é você, é com as suas forças. Mas quando você se colocar, igual Daniel estava ali na cova dos leões, e falar assim: de hoje em diante, a minha vida, o meu caminho pertence a esse Deus. Deus fará muito mais pela tua vida. Glória a Deus. Aleluia, É isso que Deus quer e tem nos ensinado nos dias de hoje. É isso que Deus quer e tem falado neste mês nesse mês que está se findando. Semana passada, o jovem Mateus trouxe a palavra de Neemias. Neemias precisou ter ousadia para estar ali falando do amor. No culto das irmãs falamos também. E assim vem falando a todo instante. Então precisamos ver o que Deus está falando com a tua igreja, que você vai entender. Mas você precisa estar no centro da vontade do Senhor Jesus. Você precisa buscar a presença de Deus na tua vida. Não é, o Márcio não vai falar assim: você está na presença do Senhor. Sou eu. Eu preciso buscar. Ele vai buscar, o Mateus vai buscar. Cada um vai buscar a presença de Deus. Eu posso vir todos os dias no culto, mas se eu não estiver buscando a presença de Deus, não vai valer de nada. Aleluia. Que venhamos buscar a cada dia, irmãos, a presença de Deus. Que venhamos buscar, Senhor Jesus, essa presença que muitas vezes nós sentimos falta. Nós sentimos falta. E eu estava ali meditando e por que Deus operava naquele tempo muito mais que hoje? Porque as irmãs buscavam a presença de Deus. Aleluia. E onde há a presença de Deus, o milagre acontece em nossas vidas. É isso que Deus quer de nós. E eu vou falar para os irmãos: nós estamos numa geração muito difícil, onde se pode tudo, onde o pai e a mãe podem falar pouco e o mundo pode falar muito. E muito mais na igreja. A igreja fala o começo, o mundo mostra o todo. Mas ninguém chega ali na tua casa e vai falar: vamos orar. Nós precisamos estar buscando a oração. Nós precisamos estar cada dia buscando a presença do Senhor. Porque o mundo, ele nos derrota. E é isso que Satanás quer. É isso que o diabo quer. Ver tua vida caída. Ver tua vida destruída. E eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor Jesus, eu estava ali estudando sobre psicologia. É um livro que eu peguei ali e às vezes assim eu pego para ler. E falava assim, que na geração dos nossos avós, a igreja era de um jeito. E o casamento também. Na geração da minha mãe, o casamento era de um jeito. Na minha geração, se abriu o leque. Na geração dos nossos filhos, eu acho que vai abrir mais ainda. Porque não busca a presença de Deus. Nós precisamos ensinar esse jovem a buscar a presença de Deus e a buscar um caminho reto. Um caminho que vai levar o jovem, a esposa e o esposo para falar do amor. Se eu falar para os irmãos, nós precisamos pregar para o jovem. Porque a nossa geração está falha com o jovem. Porque para trazer jovem para a igreja, eu preciso de muitos aparelhos. E não é isso às vezes que Deus quer. Deus quer a humildade no teu coração e que o jovem venha buscar a presença de Deus. Glória a Deus. E eu termino aqui, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu falo para os irmãos: vale a pena seguir esse caminho. Vale a pena trilhar. Vale a pena. Muitas vezes nós estarmos na cova do leão. Vale a pena a gente estar ali. Por quê? Porque é na cova dos leões que Deus